Nagumo é um fraco inútil que é traído pelos amigos e deixado para morrer. No entanto, depois de comer monstros e ganhar seus poderes, ele juntou-se a uma princesa vampira e fará qualquer coisa para se vingar. Estava delicioso. Mas tudo isso começa quando Nagumo acorda sozinho, no fundo do labirinto de Orcus. Enquanto avança, ele tropeça no coelhinho da Páscoa que quer comer sua cenoura. Mas antes que o coelhinho da Páscoa possa dar uma mordida, Pé Grande aparece e decide que vai jantar o coelho. Quando Nagumo percebe que é o próximo, ele tenta escapar, mas Pé Grande nota como sua carne parece suculenta e lança um ataque que corta seu braço. Após isso, ele vai atrás do restante de seu jantar, mas Nagumo usa sua única habilidade, transmutar, para escapar, criando uma parede de rochas entre eles. Tendo perdido energia devido à perda de sangue, ele desmaia, e quando acorda, vê um cristal sagrado e se lembra de ter lido sobre suas propriedades curativas em um livro. Uma semana antes, Nagumo e seus colegas de classe se prepararam para entrar no grande labirinto de Orcus, liderados pelo Capitão Meld. Quando chegaram ao 20º andar, um homem, Ogala, o líder da turma, resgatou-o, dizendo-lhe que a sua existência miserável não tinha sentido. Depois que o grupo avistou um belo cristal de olhar, um colega de classe o tocou e ativou uma armadilha que transportou a classe para o 65º andar, que estava cheio de monstros. Enquanto a classe tentava escapar, ele usou sua habilidade transmutar para criar uma parede de rochas para retardar os monstros, permitindo que os outros se pusessem em segurança. Neste momento, o Capitão Meld organizou a turma para lançar um ataque aos monstros, criando uma cobertura para Nagumo escapar. No entanto, uma das rajadas mágicas o mirou, lançando-o bem em frente ao monstro enquanto o chão colapsava e mergulhava ele e os monstros abaixo. Depois de ver isso, Kaori ficou devastada e lembrou-se de como apenas 9 dias atrás ela tinha implorado para ele não segui-los no labirinto, temendo que ele acabasse morto por ser fraco. No entanto, incapaz de expulsar o protagonista do anime, ela prometeu protegê-lo. Atualmente, Nagumo decide sobreviver e destruir qualquer inimigo em seu caminho. Assim, usa seu desejo por carne como motivação para finalmente se tornar útil, e atrai um casal de raposas demoníacas para um buraco, prendendo-as com transmutar. Após sugar a carne deles, ele passa por uma transformação dolorosa enquanto seu cabelo fica branco e seus músculos crescem. Mas quando a dor para, ele percebe sua nova aparência e decide checar suas estatísticas. Então ele descobre que seu nível aumentou, concedendo-lhe manipulação de mana, avaliação mineral, estômago de ferro e campo de relâmpago como novas habilidades. Usando suas habilidades de avaliação mineral e manipulação de mana, ele cria uma arma incrível e a combina com seu campo de raios para derrubar o coelho da Páscoa e comer sua carne, ganhando o passo rápido, a habilidade de se transportar rapidamente, e a aerodinâmica, a habilidade de se impulsionar no ar. Confiante em seu novo poder, ele caça o Pé Grande, esperando comer sua carne desta vez, mas ele lança um ataque que ele evita facilmente com o passo rápido. Então ele pula no ar e dispara sua arma, mas é derrubado por um de seus ataques. No entanto, ele rapidamente lança uma granada de atordoamento, permitindo que ele atire no braço dela e o coma. Depois de ver isso, ele investe contra ele, mas ele o derrota com um campo de relâmpagos, desferindo o golpe final com uma bala na cabeça. Depois disso, ele decide sobreviver ao labirinto e voltar para casa. Enquanto continua a comer o Bigfoot, ele descobre que comer o mesmo monstro não aumenta suas estatísticas, mas ganha garra espiritual como uma nova habilidade. Então ele atravessa o labirinto, sem saber que está começando do 1º andar. Mas quando chega ao 2º andar, enfrenta outro monstro com habilidades de petrificação, e o derrota com sua granada de atordoamento e arma. Fora do labirinto, a classe relata ao rei sobre o encontro com o Behemoth no andar neste ano e 65, informando-o sobre a perda de Nagumo. Mas o rei instrui a classe a manter essa informação em sigilo. Mais tarde, Shizuku cuida de Kaori, lembrando como ela a impediu de ir em auxílio de Nagumo e permitiu que ela fosse nocauteada pelo Capitão Meld. Então ela vai treinar lá fora e lembra como todos eles se meteram nessa confusão. Em um flashback de quando chegaram a Tortos, o Papo havia contado à turma sobre uma guerra de séculos que havia ocorrido entre os humanos e os demônios. Mas os demônios haviam se aproveitado dos homens besta, dando-lhes a vantagem na guerra. Desesperado por ajuda, o deus de Tortos convocou a turma, pedindo que ajudassem a derrotar os demônios, e os colegas de classe concordaram em ajudar o povo do reino, apesar das objeções da professora Aiko. No presente, Shizuku suspeita que algo está errado ao ouvir Ryama se esgueirando atrás dela. Ela o convida para treinar com ela, mas ele recusa de maneira suspeita. Após ele ir embora, Shizuku percebe que Ryama sempre teve problemas com Nagumo e se pergunta se ele pode ser responsável pelo incidente. No entanto, ela se convence de que isso não pode ser verdade, e entra enquanto Kaori acorda. Lá, ela informa a Kaori que ela esteve dormindo por 5 dias
E quando Kaori pergunta onde está Nagumo, ela percebe que o grupo nunca voltou para buscá-lo. Enquanto isso, no labirinto, Nagumo continua a sobreviver e desce 50 níveis até chegar a uma grande porta selada. Incapaz de descobrir como abri-la, ele tenta usar transmutação, o que faz com que os dois ciclopes despertem. Mas antes que eles possam acordar completamente, ele elimina um deles, restando apenas um para enfrentar. Mesmo que o monstro utilize magia defensiva, ele continua a atirar nele, encurralando-o até quebrar a defesa e derrotá-lo. Enquanto isso, no reino, Kaori jura ficar mais forte para poder encontrar Nagumo, pedindo a Shizuku que a ajude no caminho. No labirinto, Nagumo procura entre os monstros e encontra pedras de mana que servem como chaves para abrir a porta. E quando as portas se abrem, ele vê uma sala escura com um desenho mágico estranho e um diamante gigante no final dela. Ele percebe uma garota presa dentro do diamante e se vira imediatamente, sabendo que há algo suspeito nessa cena. Mas ao tentar sair, ela lhe diz que foi selada ali porque foi traída. No entanto, ele lhe diz que não nasceu ontem e que ela precisa contar a verdade. Ela então explica que vem de uma linhagem real de vampiros poderosos que aprenderam por ser uma personagem demasiado poderosa. Então ele a liberta e pergunta seu nome. Quando ela diz que quer que ele a nomeie, ele imediatamente faz charme e a chama de Yui, que significa lua. Isso a deixa feliz e ela tenta recompensá-lo, mas é subitamente interrompida quando ele é esfaqueado pelas costas. Ele rapidamente usa sua água benta enquanto ela o ajuda a remover os espinhos, e eles se viram para ver o Sr. Sirigueijo bloqueando a entrada. Nagumo então dá a Yui algo para chupar enquanto ele luta contra o monstro, mas não consegue penetrar sua carapaça dura. Então, ao vê-lo lutar, ela decide ajudar e chupa ele em vez disso, dando-lhe energia para lançar chama a Azure. No entanto, após apenas um golpe, ela se sente exausta, mas ele a incentiva a acertar o monstro mais uma vez, mostrando-lhe o ponto para atingir. Então, eles trabalham juntos para pegar o monstro, finalmente fazendo-o esguichar. Mais tarde, enquanto ele cozinha um pouco de caranguejo para si mesmo, ele diz a ela que os vampiros foram destruídos há 300 anos, e se pergunta como uma velha pode ser uma Loli. Ele então pergunta se ela sabe sobre o labirinto, e ela diz que eles foram construídos por Mavericks que os usaram para escapar dos deuses, dizendo que podem conseguir escapar se encontrarem o covil do Maverick. Feliz ao ouvir isso, ele mostra a ela sua ferramenta que ficou mais dura após usar a pele do caranguejo. Mas após ver quão grande é, ela pergunta se ele é mesmo humano. Enquanto percorrem o labirinto juntos, ele conta a ela como seus colegas de classe o traíram por ser um perdedor fraco, e ela chora por ele. Mas ele diz que já superou isso e só quer voltar para casa, convidando-a a ir também. Enquanto isso, o Capitão Meld diz a Amanogawa que ele ficou mais forte e encoraja a equipe a continuar treinando. De volta ao labirinto, Nagumo e Yui acidentalmente tropeçam em um filme do Jurassic Park e deduzem que o monstro deve estar controlando os dinossauros com as flores em suas cabeças. Enquanto ele procura o monstro por trás do ataque, ela continua a sugar o pescoço dele, mas ele diz que preferiria que ela sugasse outra coisa, então os dois correm para uma caverna sozinhos. Enquanto olham ao redor, ele nota algumas bolas verdes vindo em direção a eles e tenta bloqueá-las com uma parede. Mas ela de repente começa a atacá-lo enquanto uma flor cresce em sua cabeça. De repente um monstro feio emerge e continua a forçar a Yui a atacar Nagumo até que ela finalmente acerta um golpe, fazendo uma flor crescer na cabeça dele também. No entanto, tendo desenvolvido resistência ao comer monstros, ele consegue resistir ao controle mental e atira na flor da cabeça dela, libertando-a e acabando com o monstro. Depois disso, ele come a carne do monstro, perguntando a Yui se ela gostaria de provar, mas ela diz que prefere sugá-lo e tira a roupa para começar. Mais tarde, eles continuam a descer o labirinto enquanto descansam e mapeiam a área até chegarem ao 100º nível e encontrarem outra porta enorme. Depois de entrar pelas portas, eles encontram uma sala gigante cheia de cristais brilhantes e acreditam ter encontrado o covil do Maverick, mas uma hidra colorida surge para impedi-los de avançar. A Hidra lança uma rajada de fogo contra eles e os separa. Depois dispara um ataque de gelo em Nagumo, que desvia contra-atacando com disparos de sua arma, enquanto Yui lança uma camada glacial para ajudar. No entanto, a cabeça branca cura o resto do corpo, e eles percebem que as diferentes cores têm habilidades diferentes. Então ela tenta eliminá-la com uma lança carmesim, mas a cabeça amarela bloqueia o ataque. De repente, a cabeça negra a coloca em transe e tenta atacar, mas Nagumo chega a tempo e salta para fora do caminho, deixando para trás uma granada de atordoamento para retardar a Hidra. Enquanto isso, ele a acorda e ela fica feliz em ver que ele não a abandonou e o toca, o que o excita levando-o a beijá-la. Enquanto ele luta para se controlar, diz a ela que precisam derrotar a Hidra antes de avançarem na relação, então ela lança um ataque combinado na Hidra, que tenta fazê-la cair em transe novamente.
mas ela consegue resistir pensando em como Nagumo vai deixá-la destruída depois disso. Então, ele lança sua arma e envia uma enorme explosão contra a Hydra enquanto ela segue com chama celestial, finalmente destruindo a Hydra. Nagumo se vira e vê Yui exausta de usar muita magia, mas de repente uma cabeça maior se ergue atrás dele e o atinge enquanto ele leva o golpe para protegê-la. Ela corre para o lado dele enquanto ele desaba com a explosão e o arrasta enquanto o monstro continua a lançar ataques poderosos contra eles. Quando ela finalmente encontra abrigo, ela lhe dá água benta, mas ele não acorda, então ela sai correndo com a arma dele para terminar o monstro sozinha, mas é atingida por um dos ataques. Quando está prestes a acabar com ela, ele vem ao seu resgate, movendo-se muito mais rápido do que antes, e diz para ela sugá-lo para obter mais energia. Então ele enfrenta o monstro sozinho, desviando de seus ataques e colocando granadas acima dele, fazendo o teto desabar sobre ele e usando o Transmute para mantê-lo preso. Em seguida, ela lança a Chama Azul, que finalmente derrota o monstro, mas cai de exaustão e descansa com Nagumo. Enquanto isso, o Papa conversa com Eiko, que o critica por forçar os alunos a lutar depois de perderem um colega de classe e ameaça parar de ajudar nas fazendas. Então, ele concorda em não forçar ninguém que não queira lutar e ela sai furiosa. De volta ao labirinto, os estudantes retornam ao 60º andar pela primeira vez desde a perda de Nagumo, e depois de encorajar Kaori, decidem avançar. No dia seguinte, Nagumo acorda na cama com Yui, e quando ele pergunta como chegaram lá, ela lhe diz que o carregou para dentro do covil do Maverick, o curou com mais água sagrada e dormiu com ele. Então eles se vestem e exploram o resto do covil até chegarem a uma sala onde encontram o cadáver do Maverick. Em seguida, ele pisa em um círculo mágico que aciona uma gravação do Maverick Orcus. Orcus o parabeniza por ter alcançado a sala, e explica por que escolheu lutar contra os deuses do mundo deles. Enquanto isso, o resto da classe chega ao 65º andar, e Amanogawa e Shizuko começam a flertar enquanto o Capitão Meld diz para eles arrumarem um quarto. Depois de chegarem a um local familiar, eles mais uma vez acionam o gigante e ele lhes diz para criar uma rota de fuga. Mas desta vez, os estudantes estão prontos e avançam contra os monstros. Amanogawa ataca primeiro com seu flash celestial, enquanto dá ordens a todos sobre como proceder. Então Hércules usa sua força para segurar o touro no lugar para que o Capitão Meld possa penetrá-lo com sua espada, mas ele não consegue cortá-lo. No entanto, Shizuko vê quão fraco é seu golpe e decide mostrar como se faz, cortando o chifre do touro com um único golpe. Enquanto isso, enquanto Kaori apoia os estudantes com sua magia de ralo, um homem de Gollum empurra sua tule no touro e é arremessado para longe, mas ela lança um feitiço para protegê-lo. E então todos os estudantes trabalham juntos e derrotam todos os monstros. De volta ao covil, Orcus informa Nagumo que lhe dará seus poderes, mas pede que ele não os use para o mal. Nagumo de repente sente informações entrando em sua cabeça e percebe que os Mavericks eram na verdade liberadores, mas não se importa, pois só quer voltar para casa. Então ele conta a Yua que aprendeu magia de criação e agora pode fazer artefatos. Eles enterram o corpo e vão para a oficina, onde descobrem que o círculo mágico se conecta à superfície usando o anel de Orcus. Eles também descobrem um livro que diz que conquistar outros labirintos lhes concederá mais magia antiga, o que poderia ensinar-lhes como voltar para casa. Então eles decidem ficar no covil e aprender o máximo que puderem. Mais tarde, Nagumo relaxa na banheira sozinho, mas Yua se junta a ele, dizendo que ele tem oficialmente um passe livre para seus melões e os entrega a ele. Nos 2 meses seguintes, ele consegue praticar magia de criação, construir um braço protético, cobrir seu olho faltante, colocar um anel no dedo dela e finalmente está pronto para ir à superfície. Antes de irem, ele diz a ela que provavelmente será alvo por causa de seu poder, mas eles juram proteger um ao outro e superar o mundo inteiro. Na superfície, uma garota coelho feia é atacada por um monstro enquanto espera que eles a resgatem. Então Nagumo e Yua aparecem e estão prestes a avançar na trama quando a garota coelho corre até eles pedindo ajuda. Furioso por ela tê-los interrompido, ele se recusa a ajudar. Então o monstro retorna, e ele atira nele por ter a audácia de rugir para ele. Impressionada com a força dele, a coelha inútil se apresenta como Shia, implorando para que ele salve sua família. Então ele finalmente concorda em ouvi-la, mas a acerta forte por limpar as lágrimas nele. Ela diz a ele que garotas bonitas não gostam de coisas brutas, mas ele diz que ela não chega aos pés de Yua. No entanto, ela afirma que seus melões são muito maiores do que os de Yua e os oferece a ele, mas ele se afasta para não irritar a esposa, que está prestes a mandá-la para a cova precocemente. Depois que Shia consegue sobreviver, ela lhes conta que foi exilada dos Homens-Fera, porque é a única que pode manipular mana, e até usar magia para ver possíveis futuros. Como ele não consegue ver como isso é problema dele, ele cria uma moto poderosa, preparando-se para deixá-la comendo poeira. Mas Yua sugere que eles ajudem para que ela possa guiá-los até a grande árvore.
Então eles se dirigem aos Homens Coelho e ajudam a derrotar os monstros, usando Shia como isca para distraí-los. Depois de se encontrarem com os outros Homens Bestas e os forçarem a aceitá-la, Shia se oferece para se juntar a eles na jornada. Mas eles recusam, dizendo que sua inutilidade os atrasaria. Então, toda a aldeia inútil implora para ele ajudá-los a se tornarem mais fortes, e ele começa a trabalhar enquanto Yua treina com Shia até que ela consiga acertar um golpe. Mais tarde, Nagumo pergunta sobre o progresso de Shia, e Yua admite que ela é estranhamente forte, então ela pede para acompanhá-los. Mas quando ele pergunta por que ela quer, ela diz que está apaixonada por ele. Antes que Yua possa mandar Shia para o Criador, os outros Homens Coelho relatam que destruíram os monstros nas proximidades que tiveram a ousadia de tentar acabar com eles, completando sua transformação em uma aldeia sanguinária. Depois disso, os aldeões os levam até a grande árvore, onde encontram uma pedra com um design semelhante ao labirinto de Orcus. Então, eles inserem o anel dele, e uma mensagem aparece dizendo que a porta só se abrirá para aqueles com 4 símbolos: o poder da regeneração e um farol formado de laços. Incapazes de abrir a porta, eles decidem limpar os 4 labirintos restantes e se despedem dos aldeões. Mas Shia permanece, lembrando da previsão de sua mãe de que ela encontraria outros como ela. Determinada a segui-los, ela lembra Yui do acordo deles e é forçada a pedir a Nagumo para deixá-la vir. Após o trio deixar o mar de árvores, eles voltam para o desfiladeiro Reason e usam um mapa para tentar encontrar a entrada do próximo labirinto, mas Shia a encontra por pura sorte. Então eles tropeçam em uma pedra com inscrições que os recebe no labirinto de Milady, exatamente quando Shia cai em uma porta secreta. Uma vez lá dentro, Milady os provoca a partir da tábua de pedra, levando-a a quebrá-la com seu novo martelo. Mas a voz continua, substituindo Shia como a personagem mais irritante. O grupo continua pelo labirinto enquanto ela usa sua nova arma para destruir todas as armadilhas até chegarem a uma sala familiar e perceberem que estão andando em círculos. De volta ao reino, Yuka diz aos seus colegas de classe que se recusam a voltar para o labirinto, que pretende seguir Iko em sua expedição, sentindo que tem que fazer algo para ajudar e não apenas ficar parada. De volta ao labirinto de Milady, o grupo finalmente chega a uma grande porta que eles suspeitam levará ao covil de Milady. Mas eles têm que lutar contra um exército interminável de armaduras, atirando e esmagando seu caminho até que Shia derruba a enorme porta. Então todos eles pulam para dentro de uma sala com caixas flutuantes e ficam cara a cara com uma armadura gigante que afirma ser a Milady. Mas Nagumo diz que é mentira, porque a verdadeira Milady está morta, segundo Orcus. A gigante armadura insiste que é ela, e pergunta o que eles pretendem fazer com a magia antiga. Então ele explica que foi forçado a entrar no mundo estúpido deles, e está procurando uma magia que possa levá-lo de volta para o seu próprio. Depois que Shia se recusa a revelar se ela possui a magia que ele precisa, o grupo ataca esperando destruir seu núcleo. Mas eles não conseguem causar danos significativos, então ela contra-ataca lançando milhões de caixas sobre eles. As meninas seguram-se a ele enquanto ele escapa, e ele a distrai enquanto Yua se aproxima por trás e corta sua armadura. Mas ela ri deles, dizendo que sua armadura pode se regenerar. Ele permanece focado e derruba a armadura enquanto Yua usa o cofre congelante para mantê-la no chão. Então ele perfura um pino na armadura, que Shia martela, fazendo o traje se desfazer. Orgulhosa do quanto Shia progrediu, Yua pede para ela se inclinar enquanto a esfrega. Mas Milady interrompe, usando o restante de seu poder para avisá-lo sobre os vilões que terão que enfrentar, dizendo a Nagumo que ele se tornará o matador de deuses enquanto ela desaparece. Então o grupo segue para a próxima sala, apenas para encontrar outro corpo de Milady que lhes dá magia gravitacional e seu anel, mas diz a eles que apenas Yua é poderosa o suficiente para usá-lo se ela treinar. Difícil. Nagumo insiste que ela deve ter mais artefatos para lhes dar e a sacode até que todo o seu tesouro caia. Mas sendo a desgraçada que é, ela os descarta antes que possam pegar qualquer um. No caminho, Shia vê um peixe falante e desmaia. Então Nagumo a resgata e dá a ela parte do mar para revivê-la. Mas ela acorda e tenta ir além, fazendo com que ele a mande de volta para se afogar. Depois o trio vai para uma pousada e ele pede um quarto para os 3 compartilharem. No entanto, Yui sugere que Shia fique em um quarto separado para que ela e Nagumo possam ficar ocupados. Mas Shia protesta dizendo que quer que ele desenvolva a trama com ela pela primeira vez. No dia seguinte, o grupo se encontra com Illua, o chefe de um guilda de aventureiros, que lhes diz que estava procurando por eles, na esperança de que aceitassem uma missão, mas Nagumo se recusa a ouvi-lo. Shang insiste em ouvir a oferta dele primeiro e explica que o filho de seu amigo, o Conde Kudeta, desapareceu com seu grupo de aventureiros e precisa ser resgatado, e ele está disposto a pagar generosamente por isso. No entanto, Nagumo ainda recusa. Então, ele oferece apoiar o grupo se eles tiverem problemas. Após ouvir isso, Nagumo reconsidera e concorda em ajudar se ele fizer placas de estado para eles e fizer qualquer coisa que eles pedirem.
Então, o grupo se dirige para as montanhas, mas ele planeja parar em Edur para pegar um pouco de arroz. Enquanto isso, em Edur, Eiko lidera a equipe de agricultura, incluindo Yuka e os heróis rejeitados restantes, para montar as plantações de arroz. Depois, descansam por um dia e comem enquanto Eiko se preocupa com Shimizu, que está desaparecido há uma semana. O dono da pousada informa Eiko que aquela seria a última refeição deles devido a problemas na montanha, mas que receberiam hóspedes que podem ajudar. Após dizer isso, Nagumo, Yui e Shia entram e se sentam a uma mesa, e Eiko o reconhece e corre até a mesa para confirmar se é realmente ele. Ela pergunta por que ele se parece com o protagonista de um Isekai, e não voltou para seus colegas de classe, mas ele dá respostas evasivas, o que irrita o príncipe encantado que está por perto. Ele avança até a mesa deles, chamando Nagumo de rude, e perguntando por que ele permitiria que um homem besta sujo sentasse com ele. Mas Nagumo finalmente perde a paciência quando o idiota ameaça Yui, disparando um tiro de advertência contra ele. Os alunos perdedores não acreditam nos seus olhos e se perguntam como ele se tornou um idiota, enquanto Yuka se lembra da vez em que ele salvou sua vida no labirinto. Depois que ele termina sua refeição, ele diz a todos que devem ficar fora do seu caminho ou ele acabará com eles, e ele sai com as garotas, mas Eiko promete não desistir dele. Mais tarde, ela recebe uma visita dele e ele conta por que não está voltando com ela. Ele diz que nos tempos antigos havia guerras constantes entre humanos, demônios e homens-fera, que eram fomentadas por seu deus. Então, um grupo de libertadores se levantou para detê-lo, mas o deus virou o povo contra eles, ganhando-lhes o título de Mavericks. Por causa disso, eles construíram os labirintos para que quem os conquistasse ganhasse o poder de derrotar o deus maligno. No entanto, ele diz que não tem intenção de enfrentar o deus maligno e que está apenas limpando os labirintos para encontrar um caminho de volta para casa. Mas pouco antes de partir, ele diz a ela que um dos estudantes atirou nele intencionalmente e que ela deve avisar Kaori e os outros para ficarem atentos. Mais tarde naquela noite, ele sai com as garotas, mas encontra Eiko e os outros perdedores bloqueando o caminho, insistindo que vão junto. Após fazer um acordo com ela para partir assim que ela conseguir a informação que deseja, ele cria um carro para eles andarem e saem juntos. No caminho para as montanhas, ela lhe diz que Shimizu está desaparecido e ele a tranquiliza dizendo que ele provavelmente está bem enquanto ela adormece em seu braço. Assim que chegam à montanha, ele libera seus drones de localização humana para vasculhar a área, e eles encontram alguns restos queimados de equipamentos que foram deixados para trás. Então o grupo se dirige para a área e rapidamente encontra uma cratera gigante e rastros deixados por uma grande criatura. Assim, continuam a subir a montanha até chegarem a uma cachoeira onde sentem a presença de um humano. Yui cria um caminho e eles entram para encontrar Will, que lhes diz que é o único sobrevivente de uma batalha com o dragão negro, sentindo-se feio e inútil por ter sido poupado. Então Nagumo diz a ele para ficar feliz por ter sobrevivido e viver em homenagem aos mortos, enquanto todos se perguntam como ele foi tão longe. No caminho de volta, eles ouvem um som de trovão e o dragão negro aparece de repente e ataca-os. Mas Nagumo esquece que isso não é The Rise of a Shield Hero e bloqueia com seu escudo. Então Yui lança a Calamidade Celestial e Shia segue com uma pancada de seu martelo, mas elas só conseguem atordoar o dragão, que começa a atacar novamente, lançando Shia no mar. Enquanto eles atacam, o dragão mira em Will, ofendido por quão feio é seu rosto, mas Yui consegue protegê-lo. Enquanto isso, os outros alunos tentam ajudar, mas seus ataques são fracos demais para alcançar. Nagumo diz a Eiko para chamar todos os estudantes de volta e esconder-se atrás de Yui, enquanto ele lida com o dragão sozinho e dispara uma arma que iguala o poder do dragão e até o supera. Quando o dragão cai, ele o golpeia no estômago e lança suas granadas de atordoamento, mas o dragão dispara um contra-ataque que ele evita, continuando a lançar granadas. À medida que perde energia, ele o lança no ar enquanto invoca uma ferramenta para prendê-lo. No entanto, a ferramenta é ineficaz, pois ele se liberta, tentando atacar Will novamente, mas Shia vem ao resgate e dá o golpe final. Depois de derrotar o dragão, Nagumo enfia sua ferramenta em seu mote, fazendo-o acordar e implorar para ele parar, mas ele empurra mais fundo e pergunta se ela é uma Dragonborn, o que ela confirma, dizendo que explicaria tudo assim que ele removesse sua ferramenta de dentro dela. No entanto, ele empurra mais fundo a cada golpe, dizendo-lhe para começar a falar. Então, ela explica que foi controlada mentalmente por um homem misterioso que a enviou para acabar com Will e seus amigos. Mas ele não acredita na história dela até que Yui confirma que os Dragonborns são orgulhosos e honestos, e ela não estaria mentindo. Ela então pede que pelo menos poupem sua vida tempo suficiente para que ela possa deter o homem que a controlou, alegando que ele está formando um exército de monstros. Mas Nagumo ainda planeja acabar com ela, já que ela tirou vidas inocentes. Pouco antes de ele enfiar a ferramenta até o fim, Yui o interrompe e lembra da sua única regra. Então ele concorda em poupá-la e luta para remover a ferramenta enquanto ela faz sons felizes e se transforma em sua forma humana.
Ela então se apresenta como Tio e informa que o exército de monstros está se dirigindo para Ur, o que Nagumo confirma, relatando até 60 mil monstros à vista. Então Will pergunta se ele pode enfrentar os monstros, mas ele diz que seu único trabalho é trazer Will de volta em segurança e pergunta quem irá informar a cidade. Tio diz que sua mana está seca demais para se mover. Então ele a arrasta atrás dele, deixando-a feliz, pois ela gosta de sujeira e rudeza. De volta à cidade, Eiko implora a Nagumo para ajudar a derrotar o exército de monstros, então ele ajuda as pessoas a se prepararem e evacuarem a cidade. Mas antes de partir, ele avista o homem misterioso, e ela diz para ele voltar em segurança. Enquanto ele espera pelos monstros, Yuka se aproxima dele para agradecer por tê-la protegido no labirinto, mas ele afirma que foi por acaso e diz para ela não morrer. Quando ela se afasta, Tio aparece e se oferece para acompanhá-lo em sua jornada, mas ele recusa, o que só excita e faz com que ela se ofereça a ele, prometendo mostrar o que pode fazer com seu corpo na batalha que está por vir. Quando o exército está à vista, ele se vira para o povo da cidade e assegura que eles não podem perder, pois Eiko, a deusa da fartura, está do lado deles e o convocou para ajudar a derrotar os monstros. Os tolos habitantes da cidade acreditam em suas palavras e se entusiasmam para a batalha, mesmo sabendo que serão completamente inúteis. Então, ele e Shia começam a disparar suas armas contra o exército enquanto Yue e Tio lançam seus feitiços para atacar, eliminando vários monstros de uma vez, mas mal afetando seus números. Conforme os monstros continuam avançando, Tio fica sem energia quando seu anel se desfaz e ela adormece. Enquanto isso, Nagumo também fica sem balas e avança com Shia, na esperança de encontrar o homem que controla os outros e pará-lo. Eles entram nas fileiras e eliminam-nos um por um, acabando com qualquer um que se coloque no caminho, até finalmente encontrarem o homem mascarado e confrontá-lo, atirando em seu lobo antes que ele tenha a chance de escapar. Nagumo o leva de volta para a cidade, onde Eiko confirma que é realmente Shimizu, que queria mostrar o quanto ele era bom atacando. Mas Eiko conclui que isso deve ser matemática de garoto, e pede que ele explique o que ele significa. Então ele revela que fez um contrato com os demônios para acabar com ela por ser a deusa da abundância, na esperança de ser elogiado pelos demônios em troca. No entanto, ele não contava que algum personagem fosse aberto o suficiente para aniquilar um exército de 60 mil monstros. Enquanto ela tenta fazê-lo enxergar a razão, ele de repente a agarra, ameaçando esfaqueá-la com veneno de monstro, a menos que Nagumo lhe entregue todas as suas armas. Mas ele recusa. Então Shia avança para salvá-la, mas de repente é atingida por um ataque de um monstro de Fairway. Enquanto Nagumo se apressa para dar-lhe água sagrada, ela diz para ele atender primeiro seu professor, que está em uma situação bastante complicada. Então ele a beija, dando a ela muito o que explicar na próxima reunião Pita. Quando ela desperta, ela corre para o lado de Shimizu, que está morrendo de seus ferimentos, e diz a Nagumo para dar-lhe o remédio, enquanto ele jura que será leal a ele. No entanto, ele o termina com 2 balas, dizendo que não dá segundas chances e sai. No caminho de volta, Will pergunta por que ele terminou Shimizu, que iria morrer de qualquer forma, e Shia explica que ele tirou o peso da morte dele das costas de Eiko, para que ela pudesse continuar a ser uma boa professora. No dia seguinte, um casal de mercadores de escravos encontra uma criança sereia e planejam leiloá-la. Enquanto isso, Nagumo retorna Will para Iwa, que cumpre sua promessa e lhes dá placas de status e acomoda em um quarto com as garotas, onde ele fica de guarda, dizendo que acabaria com qualquer um que viesse atrás deles. Ao ouvir isso, Tio se lembra das palavras de seu pai à beira da morte quando ela era criança, que o inimigo deles é o deus do mundo deles, e que um dia virá um ser com poder suficiente para detê-lo. No presente, Shia faz Nagumo levá-la pela cidade, e eles entram em um aquário onde ele encontra um peixe falante que ele prefere a Shia. O peixe conta a eles que foi levado para lá contra sua vontade, então eles o libertam. E antes de partir, o peixe conta a eles sobre a menina sereia que foi trazida com ele. Em seguida, eles voltam para a cidade e ele sente uma presença fraca vindo de baixo. Enquanto isso, no mercado, Yue diz a Tio que está confortável com um relacionamento a 3 porque Shia é submissa. Ao mesmo tempo, Nagumo e Shia encontram a criança Tritão perto dos esgotos e a levam de volta para a cidade, onde ela acorda e se apresenta como Miu. Depois de limpá-la e alimentá-la, ela lhes conta que foi separada dos pais e levada pelos escravistas, que querem leiloá-la. Depois disso, ele planeja deixá-la com os guardas da cidade, mas ela implora para ficar com eles e descobre que ele é um idiota ao entregá-la apesar de seu choro. Quando eles saem, ouvem uma explosão e voltam para descobrir que ela foi levada pelos escravistas, que deixaram uma mensagem para ele desistir de Shia para manter as crianças seguras. No entanto, isso só o excita, pois finalmente tem alguém para atirar. Ele encontra Yu e Tio, explica a situação, e eles se separam para procurá-la enquanto derrotam todas as gangues de escravistas na cidade e libertam outras crianças sequestradas. Então, ele a encontra na casa de leilões e a liberta, levando-a para uma boa vista enquanto eles destroem todos os esconderijos dos escravistas. Depois que ele a apresenta a Yue e Tio, ela decide torná-lo seu papa. Mais tarde, o grupo volta para Dora e eles encontram Kilo, que acha difícil acreditar no relato do tempo deles em
O Lika de repente, Endo, seu antigo colega de classe, irrompe na sala para relatar que um demônio está no labirinto, mas rapidamente reconhece Nagumo e pede sua ajuda para salvar seus colegas. Pouco antes disso, os colegas de classe haviam finalmente chegado ao 90º andar quando se depararam com um demônio que lhes disse para se unirem a ela, mas eles recusou. Então ela soltou monstros invisíveis sobre eles que atacaram Shizuku e Suzu. Mas Kaori rapidamente lançou um feitiço de cura que também revelou os monstros. Depois disso, eles se apressaram para atacar, mas levaram uma surra, pois o demônio curou os monstros instantaneamente. Então Shizuku disse a Endo para sair sorrateiramente e informar o Capitão Mel de que eles precisavam ajuda. Então o demônio pediu a Amanogawa para se juntar a ela mais uma vez, mas ele recusou, finalmente derrotando um monstro. No entanto, o demônio lançou uma nuvem de fumaça para derrotá-los. Assim, Suzu lançou um feitiço de barreira para protegê-los, mas foi apunhalada por um monstro que apareceu dentro da barreira. Quando a barreira quebrou, a nuvem de fumaça avançou e transformou as pernas de Suzu em pedra. Mas Amanogawa a dissipou antes que pudesse alcançar o Outros. Devastado pela perda de Suzu, ele cai de joelhos e quando Shizuku lhe diz para levantar, ele pergunta como poderiam fugir quando o demônio acabou com a amiga, então ela lhe deu um tapa como resposta. Ao mesmo tempo, Endo chegou ao Capitão Meld no 70º andar e explicou a situação, mas foram atacados por um monstro que o seguiu de volta. Então, o capitão o enviou para avisar os outros acima sobre o demônio, e isso o traz ao presente com Nagumo e seu grupo. No entanto, de volta ao labirinto, os colegas de classe conseguiram escapar do demônio, mas Ryama sugere que se rendam, e Eri concorda dizendo que morrerão se continuarem fugindo. De repente, eles veem o Capitão Meld ensanguentado que lhes diz para fazerem o que for necessário para sobreviver, enquanto o demônio aparece e o elimina. Mas isso irrita Amanogawa, que se prepara para usar seu movimento final. Novamente, ele consegue cortar os monstros e causar um dano significativo ao demônio, mas não consegue se forçar a acabar com ela, então ela aproveita isso e invoca um monstro para lançá-lo longe. Na superfície, Endo implora a Nagumo que salve seus colegas, e enquanto ele hesita, ele se lembra de seu tempo com Kaori, Yuji e Eiko, e toma uma decisão. De volta ao labirinto, Kaori fica sem mana enquanto tenta salvar o capitão, e Shizuku faz tudo o que pode para segurar os monstros, mas é jogada de lado como uma boneca de trapo. Kaori corre para o lado dela, protegida por Suzu, que de alguma forma ainda está viva, mas os monstros rompem a barreira e elas se preparam para o pior, quando de repente uma grande ferramenta penetra os monstros e os elimina, enquanto Nagumo faz uma entrada impressionante. Quando os estudantes ficam chocados ao vê-lo, o resto de seu grupo aparece, e ele instrui-os a proteger seus colegas e lidar com os monstros enquanto ele enfrenta o demônio, dando-lhe uma chance de fugir. Mas ela lhe diz que ele entrou em inferno. Depois de declarar que ela é sua inimiga, ele agarra um dos monstros do nada, lança-o pela sala e começa a atirar em todos os monstros que ela lança nele, enquanto seus colegas de classe assistem pasmados. Ele salta no ar e lança suas granadas, seguidas por uma chuva de tiros que acabam com os monstros instantaneamente. Então uma tartaruga ninja gigante lança uma poderosa rajada de energia em sua direção, mas ele usa seu escudo para refleti-la no demônio, que percebe que está cara a cara com o próprio diabo. Enquanto ele continua sua fúria sanguinária, Amanogawa pergunta a Endo quem é o Durão, e ele revela que na verdade é Nagumo, fazendo Ryama se urinar ao lembrar que foi ele quem disparou o ataque rebelde contra ele. Enquanto ele luta para acreditar que é realmente ele, Ui manda ele calar a boca e deixar Nagumo agir. De repente, alguns monstros tentam atacar os estudantes, mas Ui lança firmamento sombrio e os suga para uma bola escura enquanto Shia se junta à ação e esmaga os monstros em pó. Em seguida, Shio elimina a parte dela dos monstros, fazendo com que o demônio envie a cobra de Voldemort atrás de Shizuku e Kaori. Mas Nagumo lança sua espada, que ela usa para fazer sushi. O demônio então lança seu movimento final, enviando a nuvem escura para ele, e todos pensam que ele está perdido. Então Miyu chama por seu papai, levando Kaori a um estado de fúria. No entanto, ele emerge ileso e questiona sobre a fonte de seu poder, descobrindo que outra pessoa havia obtido magia antiga do labirinto e a dado a ela. Ao aceitar seu destino, ela o avisa que seu amante virá vingá-la, mas ele promete mandá-lo juntar-se a ela. Amanogawa implora para que ele poupe sua vida, mas ele a termina sem hesitar, fazendo Ryama se borrar desta vez. Depois, Shia relata que conseguiu curar o Capitão Meld Ui, corre para o lado de Nagumo para avançar a trama, mas ela lhe diz para entender o clima enquanto os outros colegas se aproximam deles. Kaori então agradece a ele por salvá-los e pede desculpas por quebrar sua promessa enquanto o abraça, enfurecendo Ui e Shia, que já lutavam para dividi-lo. Ao saírem do labirinto, Amanogawa o questiona, dizendo que ele não precisava matar o demônio. Mas Nagumo diz que não é fraco como ele e que cuida de seus próprios assuntos.
Em seguida, ele explica que só os ajudou porque devia umas a Kaori, fazendo Ui lançar um olhar mortal para ela. Na superfície, Kaori diz a ele que o ama e quer ficar ao seu lado, mesmo que seja como peça secundária. Então Ui pede a ele para permitir que ela a enfrente, mas Kaori aceita o desafio acreditando que pode conquistá-lo de uma velha bruxa. Nagumo e os outros vão embora, dizendo a Kaori que partirão no dia seguinte. Mas mais tarde naquela noite, todos relaxam enquanto a Manogawa tenta impedir Kaori de ir, mas Shizuku manda ele sentar o traseiro e deixá-la. Então no dia seguinte, Kaori se despede e se junta ao crescente harém de Nagumo enquanto eles partem. De volta ao reino, Star conta ao rei sobre o retorno do herói e as atividades recentes com os demônios, enquanto a princesa Lily parece preocupada. Mas logo depois, um servo anuncia a chegada deles, então ela corre para recebê-los e fica radiante ao ver Shizuku e os outros colegas de classe. Lali informa que os rejeitados do herói têm treinado muito desde que os outros desceram para o labirinto. Mas quando ela pergunta onde Kaori está, Shizuku diz que ela foi conquistada pelas grandes armas de Nagumo e está em algum lugar não Rize. Por isso, a Manogawa tem estado amuado como um perdedor chorão. Depois de ouvir sobre sua ferramenta, Lali deseja poder vê-la por si mesma, mas Shizuku diz que ele já tem vilões suficientes em seu harém. Ao mesmo tempo, Nagumo e sua equipe atravessam o deserto, enquanto Kaori e Ui discutem sobre quem ele prefere. Mas Ui vence completamente quando fala sobre suas habilidades de Mestre Gawk 3000. De repente, Tio aponta grandes vermes de areia à frente, mas observa que é estranho que pareçam hesitar em atacar sua presa. No entanto, um dos vermes aparece na frente deles, e a horda começa a atacar. Então Kaori usa a distração para praticar suas habilidades de garganta, mas eles a amarram para que Nagumo possa cozinhar. Imediatamente, ele traz as armas incríveis na sua vara e dispara várias vezes, abrindo caminho enquanto vê um homem deitado no meio da estrada. Kaori diz que não pode abandoná-lo porque é uma sacerdotisa, então ela verifica o que está errado com ele e descobre que ele tem sobrecarga de mana, o que está impedindo-o de... Dentro, ela lança um feitiço de Sanctorum para sugar parte do excesso de mana, embora os avise que é apenas uma solução temporária. Então o homem acorda e, ao ver Kaori, pensa que está no céu, mas Nagumo pisa nele e diz para arranjar sua própria garota durona. De volta ao caminhão, ele se apresenta como Baz, filho do duque de Ankadi, e conta que seu povo começou a desmaiar por causa de uma febre estranha, e que há um veneno que causa sobrecarga de mana na água deles. Depois de ouvir quão mal a cidade está, ele concorda em ajudá-los a conseguir uma cura do vulcão Guren. Enquanto isso, no reino de Garland, Freyd diz ao seu subordinado: Mihail, que a última missão deles falhou miseravelmente devido à presença de um irregular que dizimou todo o exército deles, então ele planeja ir ao vulcão pessoalmente para adquirir o poder de um deus, tudo a serviço do rei deles. Depois de deixar Mihail no comando, ele parte para encontrar os irregulares e fazê-los pagar por interromper seus planos. Quando o grupo chega em Ankadi, eles se encontram com o Duque, que pede a ajuda deles. Então Shia e Kaori começam a atender os doentes enquanto o restante sai, e Yue usa sua magia Asura para imediatamente cavar no solo. Então Nagumo alinha o fundo do buraco, e ela usa sua magia de onda de maré para abastecê-lo com água, criando um lago que podem usar por enquanto. Mas quando ela se sente exausta de usar tanta magia, ela se volta para seu lanche e dá uma mordida, certificando-se de obter alguma ação no processo enquanto Tio e Mio observam. Depois, os habitantes da cidade mostram-lhes o oásis, e quando ele acha que vê algo com seu olho demoníaco, pergunta ao Duque se eles usam algum artefato no fundo do oásis, mas ele diz que todos os artefatos que eles usam estão do lado de fora. Então Nagumo avança e joga várias granadas na água, o que faz grandes tentáculos emergirem e tentarem atacar, mas ele os derruba enquanto Yue e Tio lidam com os outros, revelando um monstro gelatinoso com um cristal de mana dentro. Ele atira no cristal, que acaba destruindo o monstro, mas quando os homens verificam se a água voltou ao normal, veem que ainda está poluída. Tio assegura-lhes que, uma vez que a água doce flui constantemente, eventualmente retornará ao seu estado original. Então o Duque pergunta o que poderia ter sido responsável pelo monstro vivendo ali. Nagumo diz-lhe que provavelmente foram os demônios, o que surpreende o Duque, mas ele agradece-lhes pela ajuda. Eles voltam para a cidade e o Duque diz às pessoas para não desistirem, já que agora tem água limpa, e Nagumo e sua equipe aceitaram a missão de minerar Steelstone do grande vulcão Guren. Kaori se oferece para ficar e cuidar dos pacientes junto com Miu, então ele agradece a ela, mas quando Miu pergunta se ele vai dar para ela como fez com Yue, isso desencadeia Kaori, que se transforma no FBI com todas as suas perguntas. Depois, eles seguem para o deserto e chegam ao vulcão, mas ao subirem, o calor começa a afetar todos, exceto o Tio, que está acostumado a desfrutar da dor. Quando eles entram, veem que a pedra estática foi em grande parte minerada dessas áreas, então decidem que precisam ir mais fundo para conseguir a quantidade necessária.
Enquanto continuam, uma explosão de fogo vem em direção a eles, mas Yue usa sua magia de separação espacial para engoli-la. E quando vem a bola de fogo por trás do ataque, ele pergunta se gostaria de provar sua ferramenta, mas Tia diz que ela lidaria com isso e ataca com seu grande martelo. Depois eles descobrem uma sala iluminada repleta de Steelstone de que precisam, então decidem limpar o labirinto antes de minerar e ir embora. Enquanto eles vão mais fundo ainda, as garotas ficam tão quentes que Yui começa a soar mais tola do que Chia, e até Tio diz que precisam descansar. Então, ele usa sua habilidade de transmutação para criar uma sala, e Yui usa sua magia de gelo para ajudá-los a se refrescar. Tio sugere que, se o labirinto Orcus foi concebido para treinar a combater vários monstros e ganhar experiência, e o labirinto Risen testou a habilidade de responder a diferentes tipos de ataques, então o vulcão Guren pode testar como responder a emboscadas e ataques surpresa. Então ele se pergunta se os testes são realmente ensinamentos dos libertadores, mas perde o foco quando vê as enormes tramas de Tio. No entanto, ele permanece fiel à sua rainha plana. Mais tarde, eles andam em um lago de lava até chegarem a uma cúpula com 100 gemas alinhadas nas paredes e se perguntam se passaram acidentalmente pelo guardião. De repente, uma bola de fogo é lançada em direção a eles. Então Tio contra-ataca com sua explosão de fogo. No entanto, começa a chover bolas de fogo, e eles se separam para buscar segurança. Yui cobre Nagumo enquanto ele se dirige para a ilha, mas uma serpente de lava surge de repente, e quando ele a derruba, 3 outras aparecem, fazendo-o recuar e reagrupar. Ele suspeita que sejam semelhantes ao monstro de Ankh-Di, com cristais de mana localizados em algum lugar dentro deles. Mas quando seu olho demoníaco não consegue localizá-los, ele pega uma arma poderosa e derruba um rápido o suficiente para revelar o cristal e esmagar. Isso, as meninas se juntam e eles derrotam todas as serpentes. Mas quando elas reaparecem, Chia aponta que o mesmo número de cobras que eles derrotaram agora está quebrado na cúpula. Então a equipe percebe que precisa derrotar todas as 100 cobras e chegar a trabalho. Tio sugere que quem eliminar mais cobras ganha uma recompensa de Nagumo, mas quando Yui cozinha, eles sabem que não tem nenhuma chance. Após Nagumo derrubar a última cobra, um enorme feixe de energia cai sobre ele, deixando-o gravemente ferido. Então Yui usa sua magia para pegá-lo e levá-lo para um lugar seguro, onde lhe dá um pouco de água sagrada, embora ele permaneça sem reação. De repente, Tio diz para ela tomar cuidado e lança um feitiço de barreira para protegê-los de um ataque misterioso. Em seguida, Yue lança um feitiço de barreira para protegê-los enquanto os ataques destroem a área ao redor. De repente, Freyd aparece com uma horda de dragões e diz que a emboscada foi um sucesso, embora se pergunte como ele sobreviveu a um golpe direto de um de seus dragões e pergunta quanto de magia antiga ele conseguiu aprender. Nagumo consegue se levantar e pergunta quem diabos ele pensa que é, então Freyd diz que ele é o apóstolo de Deus que planeja trazer a punição divina para ele. Mas Nagumo o declara como inimigo e decide mostrar quem manda. No entanto, todos os seus ataques são repelidos por um escudo mágico, e Freyd usa sua fenda cósmica mágica para se teleportar atrás dele e lançar outra poderosa rajada que ele mal consegue defender. Enquanto as garotas se defendem de outros ataques, Tio se lembra das últimas palavras de seu pai para mostrar seu verdadeiro eu quando chegar a hora certa, enquanto Nagumo usa sua técnica de ruptura de limite para escapar do ataque e seus escudos cruzados para protegê-lo enquanto se aproxima cada vez mais de Freyad. Freyad tenta atacar, mas é derrubado por Tio em sua verdadeira forma de dragão negro, que ele pensava estar extinta. Os 2 dragões usam seu sopro de dragão um contra o outro, resultando em uma batalha intensa para ver quem é mais forte. E quando Freyad tenta interferir, Nagumo finalmente o alcança e dispara uma arma que consegue penetrar seu escudo. Depois avança para atacar, jogando-o para fora do dragão. Tio consegue dominar o dragão branco, mas ele voa de volta e se junta a Freyad, enquanto a técnica de Nagumo se esgota, retornando-o ao seu estado gravemente ferido e fazendo-o cair em direção à lava, até que Tio mergulha e o salva. Freyad elogia-o por conseguir se defender mesmo depois de ser emboscado, e o sacrifício que está prestes a fazer vale a pena para derrotar alguém tão OP. Assim que Nagumo pergunta do que ele está falando, a lava começa a subir, e ele diz que destruiu a base que mantinha o vulcão inativo. Nagumo então diz a Tio para pegar seu anel e escapar pelo teto, já que ela é a única que consegue passar por todos os obstáculos, e envia uma mensagem para Ankh-Di, assegurando-a de que ele manterá sua promessa à cidade e derrotará Freyad um dia. Tio voa para escapar, mas é atacada pela horda de dragões. Então, Yue usa sua magia para desviar alguns dos ataques dela, enquanto o restante da dor que recebe ajuda a aumentar suas estatísticas, permitindo que se liberte. Enquanto isso, a princesa Lily caminha pelo palácio lembrando-se de como tentou chamar seu pai, mas ele e seus homens pareciam ter algo seriamente errado.
Então ela encontra Shizuku treinando e interrompe para lhe dizer que os oficiais do castelo e a igreja decidiram que a Amanogawa precisa ficar muito mais forte para lutar contra os demônios, enquanto Nagumo pode ser marcado como um herege. Na floresta, Ryama lamenta sobre como Nagumo pode estar vivo quando uma voz familiar o chama, mas ele diz a ela que não há mais razão para obedecê-la, já que Nagumo ainda está vivo. A Senhora Misteriosa continua a assegurar-lhe que ele ainda pode recuperar Kaori dele, desde que façam uma troca. Mais tarde, Tio chega aos portões de Ankagi e transforma-se de volta à sua forma humana. Então Kaori corre para atendê-la e pergunta por que ela é a única ali. Enquanto Tio descansa um pouco, ela atualiza Kaori sobre o que aconteceu, para que elas continuem confiantes de que o verão novamente. E decidem levar Mu para Erizen para reuni-la com a mãe. Alguns dias depois, Nagumo flutua em um navio no meio do nada, e Yue pergunta como ele está. Ele diz que o veneno da luz ardente está quase desaparecendo, e ela decide que ele está saudável o suficiente para montar. Quando as coisas esquentam, ele se lembra de como escaparam por pouco da lava e foram salvos quando uma grande porta se abriu para eles. Lá eles ficaram em um círculo mágico e receberam magia que controlava o espaço, junto com uma mensagem de Grum, esperando que o futuro da humanidade fosse baseado no livre-arbítrio. Yui pega a prova de conquista que ele deixou para trás, mas diz que eles não conseguiriam usar a magia espacial ainda, já que é difícil de usar. Então Nagumo diz que fez um navio que pode nadar através de lava. Yue usa sua magia de barreira para levá-los até ele, e eles conseguem sair. Eles são atacados por criaturas marinhas, e quando ficam sem munição, Yue usa sua magia para destruí-las. Mas isso a deixa fraca, e ela não consegue sugar Nagumo já que ele está mal. Então Shia diz que pode servir de lanche para ela enquanto isso. De volta ao presente, Yui descansa daquela viagem exaustiva, e Shia se junta a eles. Então todos encontram comida para comer, enquanto se perguntam onde diabos eles foram parar. De repente, alguns tritões emergem e um homem começa a questioná-los. Então Nagumo dá um golpe nele com um peixe, depois eles de repente veem Mu caindo do céu com Tio e Kaori ao seu lado. Então ele salta para pegá-la e o grupo se reúne oficialmente. Depois eles navegam para Erizen e Mu finalmente se reencontra com sua mãe, Remia, mas quando vê que a perna dela está machucada, ela garante que seu papai vai ajudá-la, e se volta para Nagumo, enquanto os outros tritões discutem sobre quem é o papai dela e deduzem que Remia deve pertencer às ruas. Eles entram e Kaori começa a curá-la. Mas ela diz que precisa de mais alguns dias para fazer isso corretamente. Então Remia os agradece por toda a ajuda, mas pergunta por que Mu o chama de papai. Ele explica a história, e ela diz que eles são bem-vindos para ficar em sua casa enquanto estão na cidade, especialmente por causa de Mu, até oferecendo para torná-lo o verdadeiro papa de Mu se ele quiser. Mas ele diz a ela que não se envolve com mães solteiras. De volta ao reino, Shizuku tropeça em Aiko, e elas colocam a conversa em dia sobre o que tem acontecido. Então Shizuku pergunta como ela conseguiu se recuperar de quase ter morrido. Mas Aiko começa a agir de forma suspeita, e Shizuku desconfia que Nagumo também a conquistou. Então Aiko confirma que Nagumo foi rotulado como herege, apesar de suas objeções e dos atos dele de Uchi. Ela suspeita que algo suspeito possa estar acontecendo, e menciona que todos os oficiais pareciam estranhos. Assim, ela diz a Shizuku que precisa falar com toda a turma sobre algo importante que Nagumo lhe contou. Alguns dias depois, eles deixaram Erizen em direção às ruínas do labirinto Malu Sing, e Nagumo passa dia e noite procurando por ele. Um dia, Kaori tenta ter um tempo a sós com ele enquanto eles apreciam um belo pôr do sol. Mas Yui aparece, não disposta a deixar seu homem escapar de suas mãos, e as outras garotas se juntam a eles. Mais tarde, ele tem uma ideia e levanta a prova de conquista do labirinto anterior, que se enche de luar e cria um feixe de luz que aponta o caminho. Eles entram na nave e seguem um raio de luz até que uma parede se abre e os suga, fazendo com que percam o equilíbrio por um momento. Mas quando a nave se estabiliza, ele percebe um poder mágico vermelho e preto. Então, lança suas novas armas contra ele e elas parecem ser eficazes, permitindo que continuem até chegarem a outro círculo mágico. Lá, ele levanta o artefato e ele destranca o portão para uma área que finalmente não está coberta de água. Então eles desembarcam do navio. Eles vão para dentro e enfrentam alguns monstros que ele diz serem vergonhosamente fracos para os padrões do labirinto. Mas ele engole essas palavras quando se deparam com um monstro roxo pegajoso que o esmagamento de Shia não afeta. Yue cria uma barreira mágica, e Tio tenta sua magia de fogo, mas Yue aponta que a geleia parece derreter magia, assim como a geleia começa a tomar forma. Nagumo e Shia atiram nele, mas seus ataques não têm efeito, então Kaori assume a função de escudo. E Yu e Tio se juntam para atacar, mas nada funciona, e ele continua a cercá-los. Ele nota um espaço no chão e o amplia para que consigam escapar debaixo d'água. Mas a corrente os puxa em direções opostas, e quando ele tem que escolher entre Yue e Kaori, ele escolhe a que tem o peito maior.
Mais tarde, eles chegam a uma praia sozinhos, e quando ela pergunta por que ele a escolheu, ele diz: Yue pode se cuidar sozinha, ao contrário dela que é fraca. E como a patroa autorizou, ele escolheu salvá-la. Isso a deixa com ciúmes de quanto ele confia nela, mas ele diz para ela aguentar firme e lembrar que ainda estão dentro de um labirinto. Eles continuam a caminhar até chegarem a um sinistro naufrágio de navio de guerra, e de repente se encontram na franquia Piratas do Caribe. Ele conclui que as ilusões podem ser paradas com ataques infundidos com magia, e eles conseguem parar os ataques, mas logo se veem cercados pela tripulação, que diz que os derrotariam pelo deus deles, Ehit. Eles pulam e tentam descobrir o que fazer. Então ela sugere que derrotar todos os navios pode acabar com a guerra, e ele começa a agir. Depois ela pergunta que diabos foi aquilo, e ele diz que provavelmente foi uma recriação de uma guerra que aconteceu no passado, e o conceito do labirinto pode ser mostrar a tragédia que o deus enlouquecido pode causar. Quando ela pensa em todas as vidas perdidas, fica enjoada e pede desculpas por sua reação. Mas ele diz que não se incomoda, já que passou pelo inferno e voltou, mas conseguiu superar graças a Yue. Isso a deixa com ciúmes novamente, então ele a lembra de que ama Yue, e se isso a incomoda, então ela não deveria estar perto dele. Enquanto isso, no reino, Aiko está a caminho de se encontrar com os alunos quando uma mulher vestida de freira a para e tenta lavá-la cerebralmente para ir à Montanha Divina. Mas quando Aiko resiste, ela recorre a um soco no estômago e diz que não a mataria, mas precisa dela como uma peão útil enquanto Lely ouve tudo. De volta ao labirinto, Nagumo diz a ela que precisa decidir por que o seguiu e se é uma boa ideia ficar. Depois eles vão para outro navio, e quando embarcam, outra ilusão começa, e eles veem uma festa com humanos, demônios e homens-bestas se dando bem quando o rei aparece e faz um discurso sobre o sucesso do tratado de paz deles. No entanto, ele de repente muda de atitude e diz-lhes que nunca poderão estar em pé de igualdade com os humanos. Então ele lidera uma emboscada em nome do deus deles, massacrando todos os convidados enquanto ele entra, seguido por um misterioso mascarado. Mulher. A ilusão termina, e Kaori se pergunta por que terminou antes de eles fazerem qualquer coisa. Então ele sugere que o objetivo pode ser fazê-los olhar ao redor. Enquanto eles procuram dentro do navio, ele comenta que as ações do rei parecem estranhas, e ele não deveria ter conseguido reunir tanto respeito se realmente estivesse escondendo tanto ódio pelas outras raças. De repente, uma névoa estranha aparece, e ele percebe uma corda que aciona algumas armadilhas que ele destrói instantaneamente, mas Kaori é levada por um vento forte, deixando-o no meio de uma emboscada. Depois de mostrar por que é o protagonista, ele volta para procurar Kaori, e quando a encontra, coloca uma arma na cabeça dela e dispara. Ela recobra a consciência e pergunta por que ele fez aquilo, mas ele diz para ela parar de fingir, já que pode perceber que o corpo de Kaori foi possuído. E ela pergunta como ele pode machucar alguém de quem gosta, mas ele diz que a munição mágica apenas machuca a coisa que a possui, e dispara outro tiro. Ele diz a ela que, se ela ficar, ele continuará a mostrar-lhe o inferno sem deixá-la morrer. E quando ela vê a aura assassina ao redor dele, finalmente desiste e desaparece. Ele se inclina para verificar se ela está bem, e quando ela volta a si, ela o beija e diz que decidiu ficar com ele, mesmo que sempre será inferior a Yue, tornando-a a maior admiradora. Depois eles chegam ao final do calabouço, e ele diz que foi moleza comparado aos outros labirintos. Mas ela lhe lembra que teria sido difícil para as pessoas deste mundo com destinos fortes testemunhar todo o caos causado pelos deuses. O resto da equipe aparece, e Tio provoca-o sobre seu tempo a sós com Kaori, fazendo-o bater nela até que suas nádegas fiquem quentes. Então, a Simp se gaba do beijo que compartilhou com ele, dizendo a Yue que não vai recuar. Então, ela aceita o desafio. Eles entram no círculo mágico e ganham o poder de restauração junto com a prova de conquista. Mas a água começa a subir de repente, então Yue usa magia espacial para transportá-los. Mas eles acabam cercados por água novamente, enquanto o monstro de gelatina reaparece e ataca. Enquanto Yue o segura, Nagumo começa a criar uma nova arma para derrotá-lo, mas antes que ele possa terminar, ele tenta engoli-los inteiros, fazendo-os pensar que estão perdidos até um enxame de peixes segurá-lo. E o peixe, Tigekid, diz que veio ajudar. Graças ao tempo extra, Nagumo termina e lança os mísseis, que finalmente derrotam o monstro e causam uma grande explosão. De volta ao reino, os estudantes discutem o quão estranho é que Eiko ainda não voltou da Montanha Divina, e Shizuku observa que Lily também não voltou. O Capitão Meld aparece, e eles expressam suas preocupações sobre Eiko e vários outros alunos que desapareceram. Então ele diz que também estão investigando o caso. Enquanto isso, na Montanha Divina, Eiko é mantida em cativeiro enquanto a freira diz que ela se tornou um incômodo para o jogo de seu senhor.
Alguns dias depois em Arison, Mil acorda Nagumo e pergunta por que ele e Yui estão sempre nus. E quando Yui diz que ela entenderá quando crescer, ela aponta para o crescimento especial de Nagumo e pergunta se é por isso que ele entende. Então ele a pega e tenta explicar quando as garotas entram na hora certa e dizem que o café da manhã está pronto. Enquanto comem, Nagumo pensa em como eles terão que partir em breve, mas não sabe como contar isso a Mil. Depois eles saem para um dia divertido junto à água, e as garotas brincam de pega-pega com ela, enquanto ele fica sentado sozinho, ainda tentando descobrir o que fazer. Durante o jogo, Mil pula na água e faz um grande splash para roubar a parte de cima do biquíni da Shia, deixando seus seios expostos enquanto Renia nada até Nagumo e o agradece por tentar manter Mil feliz, mas diz que ele deve fazer o que precisa ser feito, já que Mil cresceu tanto e pode lidar com isso. Ele concorda e planeja contar a ela que partirão no dia seguinte. Então Renia diz que farão um banquete naquela noite. Depois se move entre suas pernas e o chama de querido. E como um relógio, Yui aparece pronta para cozinhar um peixe. E Kaori lamenta como ela não consegue um descanso, enquanto Mil pergunta a ele se ele quer a parte de cima do biquíni da Shia, o que faz Shia pensar que Nagumo a mandou fazer isso. Então Yui oferece o dela, e as outras garotas fazem o mesmo até que ele esteja coberto no sonho molhado de todo garoto. Mais tarde, ele finalmente conta a novidade para Mil, que diz a ele que um dia irá encontrá-lo. Então ele promete voltar por ela quando tudo acabar e mostrar-lhe onde cresceu. Naquela noite, as garotas ficam surpresas com a decisão dele de levá-la para o Japão com eles, e ele diz que mesmo que não consiga levá-la de volta antes de eles irem, fará o que for preciso para atravessar de volta até conseguir. Na manhã seguinte, Mil lhes entrega amuletos idênticos para se despedirem, e todos dizem seus adeus e deixam Arison. De volta ao reino, Lyle corre pelos becos lembrando-se do que viu no outro dia e se perguntando em quem pode confiar. Enquanto isso, um exército manipulado é abordado por uma mulher oculta dizendo "chegou a hora", com Ryama parado por perto. Enquanto Eiko insiste em saber o que planejam fazer com seus alunos enquanto ela está presa. Mas a senhora Freira se afasta, então ela deposita sua esperança em Nagumo. Ao mesmo tempo, Frade diz que o Senhor Demônio emitiu seu decreto, então ele lidera suas forças para atacar os humanos no norte. Enquanto isso, o Capitão Meld reflete sobre o vazio que parece estar tomando conta de todos os cavaleiros mágicos e soldados. Então, José se aproxima dele para relatar que 30% das forças deles parecem estar afetadas, mas ele se pergunta se é realmente um ataque ou apenas uma falta de foco. Meld diz a ele para ficar em guarda para não ser afetado também, e comenta que o rei não parece estar afetado e está bastante animado para lidar com os demônios. Então, ele envia José para reunir qualquer pessoa com conhecimento de magia negra para investigar o vazio e lidar com ele. Mais tarde, enquanto está sentado em seu escritório, ele se pergunta por que não foi alvo, se isso é realmente um ataque ao palácio. Então, ele prepara cartas para o Duque de Ankadi e Nagumo, caso algo aconteça com ele. De repente, ele ouve uma batida, e Ryama diz que tem algo importante para lhe contar. Então Meld o deixa entrar e pergunta o que há de errado, mas ele apenas se senta em silêncio até ouvirem outra batida na porta, e lá está José com outro relatório. No entanto, quando ele abre a porta, José imediatamente tenta atacar, claramente possuído pelo vazio. Mas Meld consegue desviar de seus ataques, então ele nota Ryama e começa a andar na direção dele para atacar. Mas Meld pula na frente dele para conter José e de repente é esfaqueado nas costas por Ryama. Ele usa um feitiço de vento para lançá-los por toda a sala, mas quando ele vai em direção a Ryama, mais 2 cavaleiros mágicos vêm em seu auxílio e atacam com a ajuda de Ryama. Mas ele derruba todos eles, mostrando que Nagumo não é o único durão. Então ele cruza espadas com José, desapontado por ele ter sido dominado, mas o derruba no chão. Ryama está surpreso ao ver que o Capitão Meld foi útil o tempo todo, mas os soldados caídos se levantam novamente, e ele diz que nem a morte pode pará-los. Quando mais cavaleiros entram e o cercam, ele decide que já chega e pula pela janela. Mas ele se depara com um anjo, e quando ela estende a mão, tudo fica branco. Depois a mulher misteriosa pega as cartas que Meld deixou, então pergunta a Ryama para onde foi a garota anjo. Ele diz que ela foi embora, dizendo que eles eram medíocres, mas ela diz que tudo fazia parte do plano dela, e isso prova que ela tem a bênção de Deus. No dia seguinte, enquanto Nagumo dirige pela área, ele vê bandidos cercando algumas pessoas dentro de um feitiço de barreira. Mas quando a barreira começa a se desintegrar, Kaori implora para ele ajudá-los. Então, ele acelera e tira suas armas para acabar com eles. Quando chegam, Kaori corre para curar os feridos enquanto Nagumo continua a lidar com os bandidos. Então Lili corre até ela, e ela fica feliz em vê-la. Enquanto eles conversam, Nagumo se aproxima e